ele foi ministro, e aí ele traduziu essa versão, que é a versão que nós usamos hoje. Qual a outra versão que nós ainda conhecemos? Tradução brasileira. Qual a outra versão? Aí veio a Nova Versão Internacional, que é uma das Bíblias melhor que existe, irmão, de estudo para poder a pessoa que prega, porque a linguagem dela é contemporânea, ou seja, a linguagem dela é para nós que vivemos nesse tempo entender o que ela está dizendo. Então a NVI é uma Bíblia muito boa para poder a pessoa estudar. A outra tradução, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma que está muito mais aproximada na linguagem que nós vivemos hoje. A Bíblia de Jerusalém, olha o tanto que eu já citei aqui, a Bíblia King James. Para quê, meu irmão, que eu estou falando isso para você? É porque quando você for comprar uma Bíblia, que tem Bíblia que ela é difícil de interpretação. Então você está ouvindo esses nomes aqui, você for comprar, você diz, não, eu quero essa daqui, porque essa daqui é de melhor, é de mais fácil interpretação. Então, a NVI é uma Bíblia muito boa para poder a gente ter um esclarecimento melhor. O negócio de fumaça aqui está bravo comigo. Não, senão vai ficar mais ruim. A Bíblia e sua estrutura. Você carrega a Bíblia, você precisa, meu irmão, saber o que você está carregando. A estrutura física da Bíblia. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Não é possível que você não saiba dessa. Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia toda, ela tem 66 livros. Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. As divisões da Bíblia, meus irmãos. As divisões da Bíblia. O Antigo Testamento ele é dividido em algumas partes que eu vou falar para você. É bom que você quer pregar, você aprende isso aqui, porque aí fica mais fácil de você entender. Primeiro, 5 livros de Moisés, que Moisés escreveu. O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco, que vem da palavra penta, que significa 5. É a mesma coisa de Pentecostes. Ali significa penta. Então, o Pentateuco. Depois nós temos a segunda parte, que é chamada de história. Livros históricos, que é de Josué até Esté. Você está aprendendo alguma coisa aí sobre a Bíblia, irmão? Amém. Quem está aprendendo aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. De Josué até Esté, nós temos 12 livros chamados de livros históricos. Aí nós temos a terceira parte do Velho Testamento, que é chamada de livros poéticos ou livros sapienciais, que vai de Jó até Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros foram escritos em forma de poesia. Então é chamado de livros sapienciais ou livros poéticos. Depois desses livros nós temos mais os profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 4 profetas maiores. Por que eles eram mais altos do que os outros? Não, porque eles escreveram mais coisas do que os outros menores. Depois dos profetas maiores, nós temos os profetas menores, que eu já tentei decorar, irmãos, para falar os 12 profetas menores, assim na linha, para falar com sequência, mas não consigo. Eu sei que o primeiro é Oséias, depois tem Jonas, depois tem Naum, depois tem Miqueias, depois tem Abacuque, depois tem Obadias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, acho que falei quase tudo, até chegar no livro de Malaquias. Eu acho que eu falei quase tudo, se faltou aí foi algum. Meu irmão, um dia estava tendo um desafio, e meu irmão, ele
ele novinho de crente, ele ganhou, irmãos, uma camisa, novo de crente. Ele falou os livros da Bíblia tudo sem errar nada. Meu irmão Moisés. Eu só engancho nesses aí dos profetas menores. Esses aí eu vou aprender para poder falar isso tudo. Depois nós temos o Novo Testamento, irmão, que também tem divisões no Novo Testamento. Então vamos ver se vocês aprenderam. Primeira divisão do Velho Testamento, Pentateuco. Segunda divisão, históricos, livros históricos. Terceira divisão, livros poéticos. Quarta divisão, profetas maiores e profetas menores. Agora nós vamos passar para o Novo Testamento. Para que eu estou falando isso? Para você entender, irmãos, o livro que você carrega, que é a Bíblia. E quando nós agrupamos eles, fica mais fácil da gente ter uma noção da Bíblia. O Novo Testamento é formado, primeiro, chamado de biografia de Jesus. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento é chamado de biografia de Jesus, que são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Biografia de Jesus, a primeira divisão. Depois nós temos a segunda divisão, Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos. Depois nós temos de Atos, nós temos as cartas paulinas, que são 13, de Romanos até Tito. 13 cartas do apóstolo Paulo. Depois nós temos a segunda, a terceira ou a quarta categoria, que é as epístolas universais, que é de, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é de, tem Hebreus, aí tem as outras epístolas, até Judas, são 7. 7 epístolas universais. E depois nós temos a revelação, que é o livro de Apocalipse. A revelação. Você observa uma organização da Bíblia. Você já observou como é que um livro é escrito, irmão? Ele tem início, meio e fim. Olha que coisa, irmão. A mente de Deus trabalhando na Bíblia. O início, o livro de Gênesis. Nós temos o meio da Bíblia. E nós temos o livro de Apocalipse, que é o fechamento, o desfecho da história. Coisa interessante. A mente de Deus pensando. A Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela tem 23.214 versículos. Isso aqui você não sabe só ler na Bíblia, só se você contar. Precisa estudar, precisa ter informação. Então a Bíblia, ela tem 23.214 versículos. Qual o menor versículo da Bíblia? João capítulo 11, versículo 35, que diz assim: Jesus chorou. Se você, irmão, não coisar, você não vai saber disso. O que eu estou falando para você aqui é dando uma aula de bibliologia. Aula de bibliologia. O menor salmo da Bíblia, Salmo 117. Um dos maiores capítulos da Bíblia, Salmo 119. Então, quando você chegar no Salmo 119, você vai igual a genealogia. Muitas vezes, quando eu comecei a ser crente, irmão, que eu começava a ler a genealogia, eu digo que você também já fez isso. Eu só via dizendo assim: fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano. E aqui ia cansando meus ouvidos. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a página e pulava. Eu vou ler isso nada. Dá canseira, irmão, quando chega na genealogia. Mas aquilo é muito importante. Genealogia. Semana passada eu estava lendo, mas falta paciência também, né? Estou dizendo, irmão. É porque cansa, irmão. Fica dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos. E aí vai falando até chegar em Jesus. E aí você vai e cansa. É bravo. Mas aquilo ali, irmão, foi inspiração de Deus. Ó, você vê a interessante. Como é interessante. A Bíblia é toda inspirada. Um dia um homem estava pregando e ele não sabia nem o que falar. E ele começou: fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano. Aí tinha uma pessoa que não era crente na igreja. Aí ele pegou, levantou a mão e disse: ei, pregador, esses homens que você está falando era tudo crente? Aí o pregador disse: era. O homem disse. Aí ele disse: então eu também quero ser crente, porque esses homens aí tudo era crente, eu também quero ser crente. Então a Bíblia, irmão, tem o seu poder. Quando ela é lida, quando ela é falada,
O cânon, irmãos, a palavra cânon significa, sabe o quê? Cânon quer dizer um livro quando ele é canonizado para poder ser colocado na Bíblia. Irmãos, por exemplo, a Bíblia católica, se você observar, tem 7 livros a mais. Tudo isso aqui, irmãos, se nós não estudarmos, nós não vamos saber. Então, a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais que a teologia chama de livro espúrio ou oculto. Aquilo que não foi inspirado. E aí, o cânon da Bíblia, o cânon significa vara de medir, mas não é. Ele não quer dizer, não é uma vara que você está medindo como se fosse uma praça. Ali significa regra, modo de viver. Então o cânon que a Bíblia fala é isso, cânon sagrado. O cânon do Antigo Testamento, até chegar em Malaquias, ele estava pronto em 445 a.C. O cânon do Velho Testamento estava todo pronto. E do Novo Testamento levou cerca de 400 anos. Então você observa, irmão, que Deus ele foi usando os homens e foi organizando a Bíblia de livro a livro, até chegar à Bíblia que nós usamos hoje. Então, a Bíblia, irmãos, todinha, para poder ela ser completa, escrita todinha, levou cerca de, sabe quantos anos? 1.600 anos, para poder a Bíblia todinha ser completa, ser canonizada, ser transformada na Bíblia. Então, 1.600 anos para poder a Bíblia ser completamente escrita. Agora eu quero dizer para você, depois de tanta informação que eu dei para você sobre a Bíblia, você vai conhecer pelo menos alguma coisa, um pouco do que você carrega na sua mão, irmão, que é a Bíblia. Para que serve a Bíblia? A Bíblia, ela é como um manual, meus irmãos. O que é um manual? Quando você vai numa casa de eletrodomésticos, que você quer comprar uma geladeira, quer comprar um liquidificador, quer comprar um ferro, e você pega e compra uma coisa dessa e leva lá para sua casa, e qualquer problema dá naquele eletrodoméstico, o que você faz? Você recorre ao manual. Recorre ao manual. Se você não dá jeito de estar com aquele manual, não saber como é que faz, você vai e liga para o fabricante, e o fabricante vai lhe dar uma explicação, e você vai e resolve o seu problema. É como se nós, irmão, fosse esses produtos que estavam lá na loja. Nós somos os produtos que foi feito. E a Bíblia, ela é o manual. Então, quando nós estamos dando alguma coisa errada, que não está dando certo, o que nós fazemos? Recorremos ao manual. E o manual é a Bíblia. Por que as pessoas erram? Foi o que Jesus estava falando para aqueles homens, quando ele disse: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque eles não conheciam, irmão, o manual. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o manual, que é a interpretação da Bíblia. Glória a Deus. Então a Bíblia, ela é uma luz. Ela mostra para nós, meus irmãos, o que está errado e o que está certo. As irmãs estavam falando aqui sobre a questão do congregar. Congregar, meus irmãos. Nós não vimos para cá, para a igreja, não é para mostrar a nossa roupa. Não é para olhar a vida da irmã ou do irmão. Se fulano canta bonito ou se canta feio, não. Nós viemos para cá porque nós somos um corpo. O apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo. E nós precisamos uns dos outros. Paulo diz lá no Coríntios, quando nós nos reunimos, não tem salmo, não tem cântico, não tem língua estranha, não tem isso, outro tem aquilo. Ou seja, ninguém aqui é completo. Eu venho aqui para a igreja, o que acontece? Deus me usa do jeito, usa o irmão Antônio de outro, usa a irmã Lúcia de outro, usa você de outro. E aí nós vamos contribuindo uns com os outros para poder nós nos tornar um corpo completo. Nós não conseguimos ser um corpo, meus irmãos, completo, sozinhos lá em casa. Nós não conseguimos. Precisamos uns dos outros. E tem crente que ele é orgulhoso, eu não preciso da igreja. Por exemplo, nessa pandemia que nós vimos que teve aí antes, há uns 5 anos atrás, eu tenho visto a queixa dos pastores, meus irmãos. Eu assisto, eu vejo eles falando. O que nós temos de crente desigrejado nesses tempos, nesses 5 anos, são muitos. E é triste isso.
Por quê? Porque a igreja ela não pode se separar, meus irmãos. A separação da igreja tira a força da igreja. Quanto mais pessoas juntas na igreja, mais forte nós ficamos. Glória a Deus. Um vai cobrir o outro com oração. Um vai cobrir o outro com conselho. O pastor ora por a sua vida. Quando você, porque nós somos falhos, mas quando você vem para a igreja, o pastor olha para você aqui, e o que ele lembra quando ele for na casa dele? Fulano está na igreja, eu estou lembrando da imagem da pessoa, vai e ora, mas a pessoa não vê. E aí o pastor não é nem culpado de tanto não ver a pessoa, e já esquece da pessoa, que não é certo esquecer, mas pode acontecer, irmão. Então nós precisamos congregar. A Bíblia, ela serve para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar em justiça. 1 Coríntios 14, versículo 3. A profecia, ela corrige, edifica e consola. A Bíblia é a profecia da palavra de Deus. Eu quero terminar para vocês, irmão, dizendo algo para vocês. A igreja brasileira ela está precisando de uma reforma. Eu não posso dizer que são todas as igrejas, mas muitas igrejas no Brasil estão precisando de uma reforma. E como é que acontece uma reforma, irmão? A volta da leitura da palavra de Deus. É verdade. Precisa. Hoje em dia a maioria das igrejas não está tendo mais. Não tem palavra. Lá tem muito louvor, tem muito testemunho, tem muita revelação, tem muito profeta, mas não tem a palavra. E quando a palavra de Deus, irmãos, é desprezada, Deus vai e despreza quem despreza a palavra dele. Infelizmente é desse jeito. Nós precisamos voltar de novo. Nós precisamos fazer uma reforma, e começando na nossa própria vida. Porque para nós falar das pessoas, para as pessoas, Jesus falou assim, ó, para você falar do cisco que está no olho do teu irmão, olha primeiro o teu. Então, se eu não ler a Bíblia, se eu não me envolver com a Bíblia, eu não vou ter autoridade para chegar aqui para você e dizer, lê a Bíblia. Não vou ter. Eu preciso ter essa autoridade. Jesus disse assim lá no Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo que vocês quiserem que os homens façam, fazem vocês primeiro. Então, a nossa vida tem que ser um exemplo. Eu não simplesmente mando você fazer as coisas. Você vê eu fazendo, um exemplo meu, e aí começa fazendo. É por isso que é difícil ser líder, irmão. Ser líder não é fácil, porque a gente não prega não é só com a boca, é com exemplo. Então, eu quero falar de algumas reformas aqui que foi feita na Bíblia para nós encerrar. Josias, Crônicas, capítulo 34, versículo 8 até o 21. A Bíblia diz, meus irmãos, que a casa de Deus, Jerusalém, estava uma bagunça, estava uma patifaria. E aí o rei mandou alguém ir lá na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? O cara começou a procurar algumas coisas, alguns utensílios na casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele achou o livro da lei. Olha que coisa, meus irmãos. O livro da lei perdido dentro da casa do Senhor. Isso é um absurdo. Como é que pode um livro, a Bíblia, que é, irmão, que tem que corrigir a nossa vida, direcionar a nossa vida, está esquecida na casa do Senhor? Então o homem achou o livro da lei no tempo do rei Josias. O que ele fez? Quando ele leu aquilo, ele disse, eu preciso ler isso aqui para o rei Josias. Quando ele leu, chegou lá e leu para o rei Josias disse, nós estamos todos errados. É por isso que a nação de Israel está desse jeito. Toda acabada, toda destruída, toda bagunçada. E aí o rei jejuou, orou, buscou a Deus e mandou ir até a profetisa Uda, que estava atuando nesse tempo, para poder fazer uma consulta à profetisa, para poder ver o que Deus ia falar daquele livro. Sabe o que ela disse? Deus vai acabar com vocês, vai vir juízo de Deus sobre a vida de vocês. O rei não se arrependeu, o rei se arrependeu e fez uma reforma dentro da casa de Deus. Eu digo para você que vai ouvir essa palavra, seja aqui ou seja através dessa gravação que está sendo feita.
você precisa encontrar novamente o livro da lei, que é a palavra de Deus, que está perdido lá dentro da tua casa, lá dentro da tua empresa, lá dentro da igreja, lá dentro da tua família, lá dentro, sei lá de onde você está. Precisa encontrar, irmãos, a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, foi dito aqui que culto começa em casa. Porque tem crente que vem para a igreja e chega aqui e fica doido por fogo. Vai ter fogo na igreja, vai ter pulo, vai ter isso, vai ter aquilo. Quer chegar aqui e pegar fogo, meu irmão? A gente tem que vir pegando fogo desde lá de casa. Porque quando a gente chegar aqui, a gente só vai contribuir com fogo para os irmãos. Não é querer pegar o fogo dos outros para nós. Nós precisamos vir com fogo de lá de casa. O culto começa na nossa casa. Agora eu pergunto para você, para todos nós que estamos aqui. Tem uma atividade na igreja chamada de culto doméstico. Culto doméstico é um culto que você faz dentro da sua família. Eu, irmãos, tenho uns 3 anos que eu não fazia isso, irmão. Eu não praticava isso. Mas depois caiu no meu coração o desejo de orar todos os dias lá em casa. Só quando tem visita dos meus irmãos que vêm de Barreiras, aí eu pego e paro a oração para poder dar atenção a eles, conversar mais eles, se alegrar mais eles. Aí eu paro. Mas depois que eles vão embora, eu torno de novo, continuar, começar a fazer o culto. Quem é que faz o culto? Eu e o Jordânia, lá no quarto. A gente ora 1 hora, lê a Bíblia, faz uma oração, depois vai jantar. Todo dia essa rotina. Quando nós não vamos para a igreja no domingo, nós estamos lá fazendo isso. E quando é que isso vai terminar? Não sei. Eu não sei. Precisa, irmão, resgatar. Porque muitas vezes nós reclamamos de nossos filhos que está rebelde, que está isso, que está aquilo, mas nós não ensinamos a ele o que tem que ser feito. E Moisés falou lá no livro do Pentateuco: ensina teu filho quando tu levantar, quando tu andar, quando tu sentar. É para ensinar ele direto essas palavras, coloca na testa dele, coloca em todos os lugares, cola em algum lugar, mas ensina essa palavra para o seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos de uma reforma, meus irmãos. Tem um escritor chamado John Stott. É um dos maiores intérpretes da Bíblia, teólogo que existe. E ele diz que a sociedade fica do jeito que a igreja fica. Se a sociedade está do jeito que está, é porque a igreja precisa de reforma. Porque a igreja, meus irmãos, é o sal da terra, é a luz do mundo. Se a igreja, que é a detentora da verdade de Deus, é o baluarte de Deus aqui na terra, se a igreja mudar, a sociedade muda. Porque quem tem o poder espiritual da cidade é a igreja. É a igreja. Jesus falou para Pedro: eu te dou a chave do céu ou do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar será desligado no céu. A igreja, irmão, tem autoridade espiritual. Quando nós concordamos, quando a igreja concorda de coração, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois acontece no físico. Precisamos de uma reforma urgente. Glória a Deus. A segunda reforma que foi feita é Jesus. João capítulo 2. Jesus entrou no templo. Chegou lá no templo, o que acontece? Tem meio mundo de homem vendendo pombo, vendendo boi, vendendo cabra, vendendo bode, vendendo ovelha, para poder sacrificar no templo, meus irmãos. Aquele templo estava uma bagunça. E Jesus chegou lá e pegou uma zorrade, um chicote de 12 pernas, e saiu quebrando tudo. Quebrou a mesa dos cambiadores. Os caras devem ter pensado: o que esse revolucionário veio fazer aqui? Jesus disse: a casa de meu pai será chamada por todos os povos casa de oração. Não transforme a casa do Senhor num covil de ladrão. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, meus irmãos. Tem gente pegando o evangelho para poder aproveitar do evangelho, transformando o evangelho em lucro,
transformando o evangelho em trampolim para subir financeiramente. Infelizmente tem lugares que está desse jeito. Deus vai cobrar, meus irmãos, Deus vai cobrar. Você que está ouvindo essa palavra, Deus vai cobrar de você que está fazendo da casa de Deus uma baderna, que está fazendo da casa de Deus a palavra de Deus que não tem mais validade aí na sua igreja. Só rola outra coisa, é dinheiro e mais dinheiro, é profecia e mais profecia, é movimento e mais movimento, mas não tem a palavra de Deus. Jesus está chegando aí com a zorragem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O olho dos homens foi tirado da palavra e colocado na venda do sacrifício. E tem igreja que está pensando desse jeito aí hoje.